Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, que a graça do nosso Deus esteja sobre a nossa vida nesta manhã e neste dia. E hoje nós vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. E hoje eu quero meditar com vocês em alguns versículos do Salmo 73. Começando pelo versículo 1 que diz: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me revelaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. E aqui, Asaf, que escreveu esse salmo, ele já começa o salmo lamentando porque ele tirou o foco de sua vida, ele tirou o olhar de Deus e focou na vida das outras pessoas, na vida das pessoas que não serviam a Deus, mas que prosperavam na sua vida terrena. E Asaf começou a se perguntar o porquê que essas pessoas prosperavam se elas não temiam a Deus, se elas não se preocupavam com Deus, se elas nem sequer queriam saber se Deus existia ou não. E Asaf começou a tirar o foco de Cristo e focar na vida dessas pessoas, em ficar duvidando de Deus e se perguntando por que aquilo acontecia. E o interessante é que, quando o foco de Asaf está na vida das outras pessoas, em se perguntar o porquê que aquelas pessoas eram felizes e prósperas aqui na terra, mesmo sendo pessoas ruins, Asaf esquece de tudo que ele tem e de tudo que Deus já fez para ele. E ele começa a se perguntar, a partir do versículo 4, se vocês quiserem ler, ele começa a dizer que essas pessoas não têm preocupações, que essas pessoas não passam por problemas, e ele começa a elencar tudo que essas pessoas têm e não se preocupam com Deus. Mas eu quero entrar com vocês agora no versículo 17, na verdade no versículo 16, que diz assim: Em só refletir para compreender, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Nesse momento aqui, é como se fizesse assim, a visão de Asaf, ela fosse totalmente mudada. E aqui ele pudesse enxergar, mas o que é que eu estou fazendo na minha vida? Mas calma aí. Por que é que eu estou focando na vida dessas pessoas e eu estou esquecendo de Deus? Ele aqui estava até sendo como essas pessoas, ele estava esquecendo de Cristo. E ele diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Quando Asaf muda a sua visão, muda o seu foco e se volta para Cristo, ele começa a entender que o fim daquelas pessoas que não estão em Cristo é morte. E que mesmo que aqui na terra elas venham a prosperar, elas venham a ser felizes, mas a verdadeira alegria está em servir ao Senhor. A verdadeira prosperidade não é material, mas é espiritual. E a partir do versículo 17, ele começa a enxergar, ele volta a enxergar verdadeiramente o real motivo de servir a Cristo. E o versículo 18 ele diz, Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. E o versículo 22 ele começa a dizer como ele se sentia. E ele diz, Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que final feliz, que final abençoado. Porque Asaf, ele pôde se voltar, ele pôde perceber que tudo que ele estava fazendo estava apenas tirando o foco dele. E eu pergunto para você hoje, quantas e quantas vezes nós, eu e você,
não estamos como Asaf. Quantas e quantas vezes a gente tira o foco do próprio Senhor e se coloca na vida de algumas pessoas e se coloca em algumas situações. Começa a se perguntar, começa a perguntar para Deus, mas por quê? E começa a duvidar do poder de Deus para com a nossa vida. E aí o foco é totalmente tirado. Muitas coisas acontecem na nossa vida, mas tudo é permissão do Senhor. E tudo acontece por um propósito. A diferença entre as pessoas que estão em Cristo e as pessoas que não estão é porque nós temos a certeza de quem nós temos crido. Não é que estando na presença do Senhor, não é que servindo ao Senhor nós vamos estar imunes a todas as coisas ruins. Nós vamos estar imunes a todas as doenças. Nós vamos estar preservados de qualquer mal. Não. Nós vamos sim passar por muitas coisas. Porque na Bíblia o Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele está conosco. Então, se o Senhor nos disse isso, Ele já estava nos dizendo que nós podemos passar por qualquer coisa, mas não devemos tirar o foco dEle. Não devemos colocar o nosso foco em por que as outras pessoas não estão passando por isso e eu sim. Ou então, por que as outras pessoas que nem querem saber de Cristo prosperam e eu não? O fim das pessoas que prosperam, talvez, aqui na terra, mas que não têm a vida de Cristo, é morte. Então, se você está na presença do Senhor, se você conhece a palavra, se você tem vivido a palavra do Senhor e você já tem a vida que Cristo nos deu, não queira tirar o foco disso, porque nós já temos a maior das prosperidades. Nós já temos o melhor dos presentes, que é Cristo, que é a vida que Ele tem para nós. Então hoje, assim como Asaf, nesse final aqui, que você possa orar e agradecer a Deus e dizer, mas Deus, me perdoa. Me perdoa por tirar o foco da minha vida. Me perdoa por horas confiar e horas desconfiar de Ti. Porque nós somos falhos. E a nossa carne, ela tende a duvidar. A nossa carne, ela tende a se fazer essas perguntas. Mas que o foco principal da nossa vida seja olhar para Cristo e apenas para Ele. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa rica palavra, Senhor. Pai, aqui nessa palavra, Asaf é um exemplo para nós. E na verdade, nós somos como Asaf. Muitas vezes nós nos perguntamos, muitas vezes nós questionamos a Ti, Senhor. E muitas vezes nós tiramos o foco da nossa vida. Nós tiramos o olhar de Ti e colocamos em situações e colocamos em pessoas. Mas que assim como Asaf terminou esse salmo, dizendo, Deus, eu não tenho nada além de Ti. A quem tenho eu no céu além de Ti. Me perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que questionamos, que perguntamos e que nos desviamos do foco principal, que é a Ti. Nos ajuda, Senhor, a viver neste mundo, conforme a Tua palavra, Senhor, porque Tu és tudo o que precisamos, Tu és a nossa suficiência. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão e minha amada irmã, que você possa aprender sempre mais com essa palavra que está aqui para nos ensinar.